O que é anglicanismo? Eu acho que quem quiser entender essa pergunta precisa diferenciar ou distinguir entre a igreja anglicana e o anglicanismo. A igreja anglicana aqui é a igreja que durante séculos foi a igreja oficial da Inglaterra. Igreja que surge quando os primeiros cristãos chegam às Ilhas Britânicas e depois se unifica através da figura de Agostinho de Cantuária e do Sínodo de Whitby. Mas essa é uma história que envolve muitos séculos. E essa igreja recebe esse nome, anglicana, ao longo da Idade Média. No entanto, aquilo que nós chamamos de anglicanismo é um movimento, é uma doutrina ou um modo de vida cristão, uma tradição cristã que surge a partir da Reforma Protestante. Enquanto a igreja anglicana tem uma longa história, que inclusive inclui o período da Reforma Protestante com idas e vindas, no momento em que a igreja se separa de Roma, através do rei Henrique VIII, um breve retorno com a rainha Maria e depois a separação definitiva com a rainha Elizabeth I. Essa é a igreja anglicana. O anglicanismo é o processo que surge no meio desse desenvolvimento histórico da nação inglesa. Envolve um modo de vida e de doutrina que surgiu a partir do século XVI com várias influências e que encontra sua forma nos 39 artigos de religião e no livro de oração comum, composto por Thomas Cranmer, e que explica a doutrina anglicana, assim como a sua liturgia, o seu culto, a sua adoração. Dentro dessas influências históricas que nós observamos no anglicanismo e no livro de oração comum, assim como nos 39 artigos, vemos os pais da igreja. Vemos a influência patrística. Quando Thomas Cranmer compôs esse livro de oração comum, que contém a liturgia anglicana, ele se utilizou de fontes dos pais da igreja, assim como diversos reformadores apelavam para os pais da igreja como base para a sua doutrina, ao menos na interpretação que eles faziam. Então, a liturgia batismal do livro de oração comum, por exemplo, diz que Cristo purificou a água através do seu batismo. Isso é uma referência a Santo Inácio de Antioquia. Referências como essas nós encontramos ao longo da tradição e da história da liturgia anglicana. Além dos pais da igreja, nós podemos falar de uma segunda influência, que seria o catolicismo medieval, e nós encontramos principalmente nas orações do livro de oração comum, muitas das quais remetem ao período patrístico, na estrutura da oração anglicana, que bebe muito da influência monástica, na doutrina, quando nós chamamos, por exemplo, nos 39 artigos de religião, os sacramentos como sinais eficazes da graça, expressão escolástica usada até hoje no catolicismo. Além dos pais da igreja e além do catolicismo medieval, nós vemos influências da reforma luterana, principalmente no entendimento de que a liturgia da igreja não precisa fazer apenas aquilo que a Bíblia manda, mas que a Bíblia, por não ser um manual de liturgia, nos dá espaço para que a igreja, ao longo dos séculos, desenvolva hábitos de oração e vida de oração para além daquilo que está explicitamente ordenado. Vemos também uma influência importante da reforma calvinista, como, por exemplo, na introdução da confissão coletiva na liturgia cristã. E mais recentemente, uma influência muito importante do movimento pentecostal, surgido principalmente no começo do século XX, e que entrou na igreja anglicana através da renovação carismática anglicana. Por isso, a doutrina anglicana pode ser vista como menos fechada do que algumas outras tradições cristãs. Nós temos um ethos mais aberto. E por isso, historicamente, há diversas posições teológicas dentro do anglicanismo. O anglicano ele não precisa ser calvinista ou arminiano, como muitos evangélicos estão acostumados a debater. Nós somos um povo que ora junto. Essa é a nossa identidade. Mesmo pensando de maneira diferente teologicamente, somos um povo que ora junto. A nossa identidade é a nossa adoração, é o nosso culto, é a nossa vida em comunidade.
E por isso, há anglicanos que dão mais importância a uma liturgia mais tradicional, cheia de símbolos e com ênfase nos sacramentos, aquilo que nós chamamos de high church. Outros com maior simplicidade e ênfase na pregação evangelística, low church. Outros, mais recentes, enfatizam manifestações do Espírito Santo e o senso da presença de Deus, aqueles que nós chamamos de carismáticos. E todos nós somos parte de uma mesma família anglicana. E por entendermos que somos parte de uma mesma família, é que uma das ênfases do pensamento anglicano é a ênfase na moderação, a ênfase no equilíbrio, a ênfase em reconhecer pessoas diferentes e tradições diferentes, recursos que nós podemos utilizar, recursos que fortalecem e enriquecem a nossa fé. E por isso, dentro do ethos anglicano, existe um maior respeito por uma diversidade interna. E talvez um dos melhores resumos da doutrina anglicana seja o quadrilátero de Lambeth, que envolve temas que seriam mais importantes dentro daquilo que a doutrina anglicana enfatiza. Enquanto, por exemplo, para os luteranos vai haver uma ênfase na pregação da justificação pela fé, na distinção entre a lei e o evangelho, enquanto os pregadores calvinistas enfatizarão a graça de Deus manifestada através da soberania divina, assim como a glória divina, no anglicanismo não existem essas ênfases. Embora um anglicano ele possa pregar de uma maneira ou de outra, não existe uma ênfase particular dessas na pregação anglicana. Mas a doutrina anglicana, ela tem 4 pontos que são muito importantes. Primeiro, que a Escritura Sagrada contém todas as coisas necessárias para a salvação. Isso não significa que toda a doutrina está pronta nas Escrituras. Existe a importância de um desenvolvimento, de explicitar aquilo que está implícito nas Escrituras. Mas elas contêm tudo o que é necessário para a salvação. Não contém tudo o que é necessário para a nossa liturgia, para o nosso conhecimento histórico, para a política e o que quer que seja, mas elas contêm as coisas necessárias para a salvação. Em segundo lugar, os credos históricos, principalmente o credo apostólico e o credo niceno, que são fórmulas da nossa fé, explicações resumidas daquilo que todo cristão deve crer. Mas também utilizamos o credo atanasiano. Além disso, em terceiro lugar, os sacramentos do batismo e da Eucaristia, além, óbvio, de outros atos de natureza sacramental. Mas no anglicanismo existe uma ênfase importante no batismo e na Eucaristia. E além disso, em quarto lugar, o episcopado histórico, conhecido em outros lugares, em outras tradições cristãs, como sucessão apostólica. A ideia de que a igreja se organiza episcopalmente. A igreja anglicana tem um governo episcopal, no qual os bispos, como missão apostólica, exercem um papel de pastores e de pais de outros pastores, os párocos e reitores das diversas paróquias e congregações. Isso, na sua essência, é o que é o anglicanismo.